Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Saudando meus acadêmicos do 5º período matutino de Direito Processual Civil da Universidade de Rio Verde. Digo boa noite porque eu estou aqui no dia 30/3, uma segunda-feira, às 8h36 da noite, momento que eu consegui fazer funcionar minha webcam e meu escritório aqui, meu home office, ainda que um pouco sem estrutura para essa nova realidade que se impôs para a gente. Mas eu quero que vocês saibam que estou com vocês. Nós estamos num período difícil. O que a gente puder fazer, espero que vocês estejam bem. E o que a gente puder fazer nesse período para resguardar e para não prejudicar em conteúdo, em conhecimento, a gente vai fazer o possível, tá? Então, eu quero aproveitar nesse vídeo, nessa aula aqui, retomar um pouquinho do conteúdo da semana passada, das atividades da semana passada, que foi contestação e reconvenção, para poder explicar a atividade dessa semana que fala sobre revelia, tá ok? A gente está estudando o procedimento comum e a gente viu que o procedimento comum ele começa com a petição inicial. Petição inicial, e aí a gente está falando de procedimentos e, portanto, fases. Então, quais são os atos que vai se desencadear nessa linha processual? Agora, vocês imaginam a minha dificuldade não tendo uma lousa aqui, não tendo um quadro para poder esquematizar para vocês a linha do tempo, com todas as possibilidades que podem acontecer aqui durante o processo. Então, vamos lá, nós temos a nossa petição inicial. Petição inicial, a gente já viu quando ela está em termos, quando ela não está em termos, se emenda, se indefere, o que acontece. Mas suponhamos que a petição inicial esteja em termos, esteja ok. Nós vamos para a próxima fase, que é o quê? A citação do réu. Então, o juiz, ele recebe a petição inicial e ele determina o quê? A citação do réu para comparecimento no processo. Esse réu, ele é citado, em regra, para comparecer na audiência de conciliação e mediação, que é a atividade da semana passada. O procedimento comum agora, ele tem como regra que o réu, ele não é citado mais para contestar. Se o direito for disponível, transigível e for referente a fatos, é possível fazer o quê? A audiência de conciliação e mediação. Então, a audiência de mediação e conciliação prevista lá, se eu não me engano, no 344 do CPC. Deixa eu abrir no CPC aqui enquanto eu falo com vocês, já deveria ter feito isso. Mas é isso mesmo. 334, que vai falar sobre a audiência de mediação e conciliação. Então, as partes vão para essa audiência de mediação e conciliação. Sendo possível, obtendo a conciliação, o que o juiz faz? Uma audiência homologatória dos termos da autocomposição do acordo, tá? Então, a gente tem uma possibilidade aí também do processo se encerrar, do processo se findar, que é quando as partes comparecem na audiência e estipulam e entabulam aqui um acordo, e aí o juiz simplesmente vai depois e homologa esse acordo. O processo também se encerra por aí, e caso esse acordo seja uma obrigação de pagar a quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa, inicia-se aí depois a próxima fase, que é o cumprimento de sentença dessa sentença homologatória de conciliação. Beleza. Vamos pensar agora na possibilidade que as partes elas não se compuseram na audiência de conciliação ou mediação. Em regra, pessoal, estou falando em regra porque já foi o conteúdo da semana passada, disponibilizei um material para vocês e aí vocês conseguem analisar pelo artigo 334, 335 e o 336, que já começa a falar da contestação. Se as partes não obtiverem o acordo na audiência de conciliação e mediação, o réu ele terá o prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Então, começa aí o prazo de 15 dias para o réu apresentar a sua contestação, tá? O artigo 335 vai falar dos prazos e da contagem inicial desses prazos, a partir de quando inicia-se a contagem de prazo. Em regra, os 15 dias iniciam-se a partir do momento em que o réu ele sai da audiência de conciliação
Então, na própria audiência de conciliação, ele é intimado. Veja bem qual é a diferença agora. Citação é o ato que traz o réu para o processo e lhe dá ciência. Ele já foi citado em determinado momento processual. A partir de agora, as notificações serão feitas via intimação. Então, o réu, na audiência de conciliação e mediação, em regra, estou falando que existem exceções, tá? Dá uma olhadinha depois, 335, 336. Esse réu, ele vai ser o quê? Citado para apresentar a contestação. Ele vai ser, perdão, intimado no prazo de 15 dias para apresentar aqui a sua contestação. Pessoal, o que deve constar na contestação do réu? O que é essa resposta? A contestação, ela é uma peça defensiva. Ela vai conter fatos, o conteúdo da contestação está previsto aqui no 335, deixa eu ver, 336, tá? Incumbe o réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, ele vem fazendo toda a matéria de defesa fática e de direito. E aí a gente vai também ver depois, eu posso passar para vocês um material específico para isso, para a gente ver uma estrutura de uma contestação e como ela acontece, tá? Na verdade, pessoal, o que está aqui no artigo 336, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Essa aqui é a defesa, em regra, geral do réu na ação de procedimento comum. Aqui, pessoal, no artigo 336, está disposto aqui, eu falo que eu não ia falar demais, mas eu não aguento, eu já estou indo lá na frente, né? Eu ia para explicar revelia, já estou explicando contestação, mas vamos lá. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor. Pessoal, isso aqui é a consagração do princípio da eventualidade. Na contestação, é o momento que ele tem para fazer a alegação de todas as matérias de defesa, não podendo futuramente, em regra também, alegar em momento futuro, uma matéria de defesa que ele deveria ter alegado aqui na contestação. Senão vai gerar um fenômeno chamado de preclusão, tá? Ele não vai poder alegar matérias defensivas se ele passar o prazo, tá? Se ele não alegar na contestação. Não pode dormir de botina na contestação, né? Nós temos que fazer o quê? Na contestação, eu alego tudo, toda a matéria de defesa. E aqui vem aquela matéria de defesa que talvez seja difícil para os alunos imaginar. Eu vou impugnar o pedido A, mas eu vou dizer o seguinte, olha, excelência, caso você concorde com o pedido A, eu vou dar um outro argumento, eu vou dar um outro fundamento. Então, assim, caso Vossa Excelência entenda pela procedência do pedido A, eu vou rebater por outro argumento e outro fundamento. Esse é o princípio da eventualidade. Muitas vezes também, ele alega uma preliminar. É o que a gente vai ver agora já também. O sujeito, ele alega uma preliminar na sua contestação. O que é preliminar? Preliminares são matérias processuais alegadas antes de se discutir o mérito da demanda. Então, aqui, na preliminar, por exemplo, ele vai alegar as matérias do artigo 337. As matérias do artigo 337 vai dizer o seguinte: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência, nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perepção, litispendência, coisa julgada, conexão. Então, vamos ver o exemplo da coisa julgada primeiro. Já teve um processo anterior, já teve uma decisão de mérito, essa decisão de mérito transitou em julgado. A parte repropõe a demanda, a mesma demanda idêntica. O que identifica identidade de ação? Mesma pedido, mesma causa de pedir e mesmas partes. Repropõe a ação. Só que essa ação já teve trânsito julgado, já teve uma decisão de mérito, está transitada em julgado. Então, portanto, sobre ela se reveste a coisa julgada. Ele repropõe a ação. Vem o réu na contestação e alega uma preliminar. Opa! Tem o quê? Coisa julgada aqui. Tem coisa julgada nesse caso, excelência. A gente não vai nem
ao mérito da questão ou vai ao mérito da questão? O que vocês acham? Pelo princípio da eventualidade, eu alego todas as questões que eu devo alegar como matéria de defesa. Eu alego as preliminares e também faço todas as matérias referentes à defesa do próprio mérito, tá? Então, nesse caso, por mais que você esteja crente que nesse caso o juiz vai aplicar, que é um caso típico legítimo de coisa julgada, você tem que fazer também todas as demais defesas. E aí você vai falar, excelência, olha, esse caso aqui, ele já foi julgado anteriormente, ele já teve uma sentença transitada em julgado, portanto, tem coisa julgada. Eu alego isso em preliminar de contestação. Primeiras coisas que eu devo alegar na minha preliminar de contestação são as matérias processuais. Um adendo aqui. Algumas preliminares de contestação, elas têm o condão de extinguir o processo. O vício é tão forte, o vício é tão grave que não tem como ir com o processo adiante. São as chamadas preliminares peremptórias, que são aquelas que extinguem o processo. As preliminares dilatórias são aquelas, por exemplo, em que existe uma irregularidade que é possível sanar. Lembra que eu disse para vocês que quando o juiz ele recebe a petição inicial, ele já deve verificar aqui vários requisitos, já deve verificar os termos da ação, as condições da ação. Se for incompetência absoluta, cabe ao juiz já analisar quando ele recebe a petição inicial. Suponhamos que passe batido. Passe batido, o juiz não viu. Vem o réu, na sua contestação, alega como preliminar, tá bem? Então, suponhamos aqui que, nesse caso agora, o réu alegue como preliminar de contestação a incompetência absoluta do juízo. A incompetência absoluta do juízo não é causa de extinção do processo. Não é uma preliminar, por exemplo, peremptória, uma preliminar dilatória. O que vai fazer o quê? Eu vou consertar o vício, o processo não se extingue, eu só vou fazer o quê? Remeter para o juízo competente, tá? Essa é um pouquinho da ideia que eu quis trazer para vocês sobre contestação, que foi a matéria da semana passada. Uma questão importante também. Não vou falar muito aqui, porque o vídeo de hoje é sobre revelia, ok? Mas nas modalidades de resposta do réu, assim que o réu ele sai dessa audiência de conciliação, ou nas hipóteses em que essa audiência de conciliação não tem como ser realizada, e aí o réu já é citado diretamente para apresentar a defesa, a contestação, na verdade, ele é citado para apresentar aquilo que a gente chama de resposta do réu. Resposta do réu pode ser tanto a contestação como a reconvenção, como vocês perceberam aí nas atividades e pelos textos da semana passada. O que é a reconvenção? A reconvenção é um contra-ataque do réu na sua defesa. Então, dentro da sua contestação, quando ele quiser contestar, porque ele não é obrigado a contestar e reconvir, dentro da sua defesa, em regra, ele pode fazer o quê? Reconvir. O que é reconvenção? É a propositura de uma ação do réu em face do autor. Consegue imaginar uma situação dessa? Eu estou querendo, por exemplo, a Maria ingressa com um divórcio contra o João e alega que a culpa do fim do casamento ou de anulação desse casamento, por exemplo, é do João. O João, ao invés de propor uma ação de divórcio também ou de anulação de casamento contra a Maria, o que ele faz? Na sua defesa, ele propõe uma ação reconvencional. Ou seja, a reconvenção nada mais é do que a defesa do réu, o contra-ataque do réu, a ação que o réu faz contra o autor. Nisso, a doutrina chama de... isso acontece pelo princípio da economia, né? Nós não teremos duas demandas simultâneas do autor contra o réu e do réu contra o autor, nós teremos tudo num único processo, tá? Então, isso gera uma economia processual, isso é inegável. E a ideia também da reconvenção é permitir com que este autor, esse réu que está sofrendo uma ação, não haja necessidade de propor uma nova demanda, tá? Então, por isso, ele faz o quê? Uma ação reconvencional. Então, como eu estava dizendo, a doutrina fala que, na verdade,
a duplicação de ações. Nós teremos duas ações num único processo, do autor contra o réu e do réu contra o autor. A ação do autor contra o réu ele faz via mecanismo normal, petição inicial. O réu, durante o processo, se ele precisa ingressar com uma ação contra o autor, ele simplesmente faz o quê? Só um minutinho. Pronto. Eu pausei, agora não lembro onde eu estava. Só sei que é o seguinte, achei aqui o artigo para vocês que fala da reconvenção. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Então, esse é o requisito da reconvenção. Ter conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Tranquilos? O artigo aí 343, ele vai falar sobre toda a reconvenção, tá? Pessoal, o que importa pra gente hoje, já passaram 15 minutos, então já conteúdo da semana passada, ok, né? Vamos começar a ver hoje sobre a revelia. A revelia, e aqui eu tenho um materialzinho preparado para vocês. Revelia. O que é revelia? No conceito está escrito aí, revelia é um ato-fato processual consistente na não apresentação tempestiva da contestação. Pessoal, na verdade, o que vai acontecer? A revelia ela ocorre quando o réu não apresenta a contestação, apesar de citado, tá? O réu ele foi citado para comparecer no processo e ainda após a citação, ou seja, ele teve ciência, formou-se a tríplice relação jurídica processual, ainda assim ele não apresenta a sua matéria de defesa, ainda não apresenta a contestação, tá? Pessoal, é só quando o réu não apresenta contestação? Sim, tá? E se o réu apresenta contestação fora do prazo? A gente sabe que prazo simples, naqueles casos de prazo simples, nós teremos a resposta de contestação no prazo de 15 dias. Sujeitos que têm prazos dobrados apresentam aí em 30 dias. Mas a regra é o seguinte, 15 dias o réu não apresentou a contestação. Ele apresentou a contestação no 16º dia. Ele é revel ou não é revel? A apresentação de contestação intempestiva é a mesma coisa que não apresentar contestação. Portanto, o réu é revel ainda que apresente contestação fora do prazo, tá? Nesse caso, o juiz pede para fazer o quê? Desentranhar a contestação do processo, como se ela nunca tivesse existido, tá bem? Então, veja bem, a revelia é um efeito processual consistente na falta de apresentação tempestiva da contestação. Esse é o conceito. Não confunda conceito com efeitos. A gente vai ver que aqui o principal efeito da revelia, que eu digo para vocês na sala de aula, que é uma das principais consequências do processo civil, talvez uma das mais gravosas, é que a revelia ela pode gerar o quê? Como efeito. O que é efeito? São situações que se projetam para fora do processo, para fora da relação processual. Qual vai ser a consequência disso aqui? Fatos reputados como verdadeiros. E aí, deixa eu ver se eu sei mexer nesse negócio, minha gente. Pera. Olha. Grifei aqui, ó. Fatos. Somente matéria fática que pode sofrer revelia. Se é uma petição inicial que está discutindo matéria exclusivamente de direito, não há que se falar em revelia, tá? Então, a revelia se aplica o efeito aqui é que os fatos sejam considerados verdadeiros. Exemplo, estava no dia 13 de março de 2019, atravessando a rua, quando um carro veio em alta velocidade e atropelou. Eu estava na faixa de pedestre. Isso é um fato que eu estou trazendo na minha petição inicial. Cabe ao réu na contestação apresentar a sua defesa, apresentar a sua resposta. Caso ele seja revel e não apresente a contestação, esse fato será reputado que verdadeiro. Acontece também o quê?
Efeitos também processuais. Desnecessidade de intimação do réu revel. Cada um desses efeitos eu vou explicar para vocês melhores no slide aqui da frente, tá? Então, ó, disse aí para vocês. Fatos reputados verdadeiros, somente fatos. Pessoal, é uma presunção relativa, tá? O que é uma presunção relativa? Que ela admite prova em contrário, tá? Nem sempre o juiz vai ver o que o autor falou na petição inicial, ainda que o réu não apresente contestação, e ele vai julgar aquele fato, ele vai aplicar o efeito da revelia, o fato reputado como verdadeiro. O que ele pode fazer aqui nesse caso? Ele vai ver alguns parâmetros. Ele vai ver o que? A verossimilhança das alegações. Se tem algum respaldo. Se não está contrária com a prova dos autos trazida pelo próprio autor ou apresentada depois pelo próprio réu. Enfim, nessas situações, o juiz ele não vai decretar a revelia. Ele vai decretar a revelia. Ele só não vai reputar o efeito da revelia de presunção de veracidade dos fatos. E aí eu trouxe para vocês aqui 2 julgamentos, tá? Trouxe aqui um do Mato Grosso, um agravo, um recurso especial, e um outro aqui, recurso especial de São Paulo. Um exemplo, uma leitura rápida aqui para vocês, ó. A revelia que decorre do não oferecimento da contestação enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos na razão da petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos, tá? Então, como regra geral, a gente vai ter isso. Tanto é que um dos próximos efeitos da revelia é a procedência já do pedido com o julgamento antecipado do mérito, tá? Só que, por exemplo, não é sempre que o juiz vai aplicar a revelia, tá? Ele pode analisar essas questões, se não estão em contrariedade com outras provas ou se elas são verossímeis às alegações do autor. Tranquilos? Exceções legais. A revelia não produz o efeito mencionado no 334, se, havendo a pluralidade de réus, algum deles contesta a ação. Pessoal, isso é simples, né? Nós temos uma ação, um autor e 2 réus. A Maria está processando o João e o José. Vem o José e apresenta a contestação. A contestação do José aqui, ele aproveita ao réu. Ele vai aproveitar aqui ao outro réu que não apresentou a contestação e que, portanto, foi revel, tá? Depende das regras de litisconsórcio, como eu disse para vocês aí. No unitário, vai aproveitar o réu revel, e no litisconsórcio simples, ou seja, aquelas que as decisões podem ser diferentes para cada um dos litisconsórcios, só vai aproveitar se houver o quê? Identidade da matéria defensiva, se a defesa for a mesma. Então, se eu estou falando que eu não atropelei você, né, o fulano aquele dia que atravessou na rua, e o outro sujeito também estava comigo numa mesma situação, essa defesa se aproveita a ele. Tranquilos? Coloquei aqui para vocês um exemplo. Qual é outra situação? Litígio versar sobre direitos indisponíveis. Aí eu coloquei aqui, ó, direitos indisponíveis são aqueles de natureza não patrimonial, como, por exemplo, relativas ao estado da pessoa, nome, filiação, enfim, e interesse público, ok? Inciso 3, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Se eu, por exemplo, quero ingressar com um divórcio e não junto à petição, à certidão de casamento, não vai ter, ainda que o sujeito não apresente a contestação, nós não teremos aqui o efeito da revelia de presunção de veracidade dos fatos. Tranquilos? E aí, o último inciso, inciso 4, falando que as alegações de fatos formuladas pelo autor forem inverossímeis. Aqueles fatos que não apresentam verdadeiros, que eles têm alguma contradição com alguma prova dos autos. Por exemplo, eu dizer que com a força da mente eu quis frear meu carro e não consegui. Enfim, são situações que, de fato, são impossíveis ao imaginário humano. Aqui, já finalizando, eu falei que eu não queria fazer vídeo muito longo, justamente para não prejudicar vocês, vai dando sono, eu sei que vai cansando, enfim.
o segundo efeito da revelia, que é a desnecessidade de intimação do réu revel que não tenha patrono nos autos. Pessoal, aqui, o réu sofrendo a revelia, ele não precisará ser intimado dos demais atos processuais, tá bem? Suponhamos que, por exemplo, o juiz esteja com alguma dúvida sobre aquela questão de fática que foi apresentada pela petição inicial. Ela está com características inverossímeis, ela está parecendo que não é muito condizente com a verdade. O que o juiz pode fazer? Pedir para seguir o processo e passar para a próxima fase, que é a fase instrutória, e fazer, por exemplo, uma produção de prova a respeito daquilo. O juiz pode fazer isso sim. Nesse caso, o que ele faz? Ele toca o processo sem necessidade de intimar o réu para os demais atos processuais. É o que está escrito aí no artigo 346, que vai falar que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Olha só a observação do parágrafo único, que é importante. Ele vai dizer o seguinte: o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Pessoal, mesmo que o sujeito não tenha apresentado a contestação, ele pode fazer o quê? Comparecer no processo. Acontece o seguinte: o que ele perdeu e o que ele deixou de fazer até então, já era, ficou. Dali para frente, ele vai poder manifestar. O que quer dizer isso? Por exemplo, se ele chega antes da fase instrutória, antes de sanear e organizar o processo e marcar a audiência instrutória, então, a audiência de instrução. Então, o que ele pode fazer? Por exemplo, arrolar testemunhas. Ele pode arrolar a testemunha dele, ele pode participar da audiência de instrução e julgamento e ouvir aqui a coleta de provas, pode depois oferecer memoriais, enfim, tá? E aqui o último efeito, C, julgamento antecipado do mérito. Pessoal, esse julgamento antecipado do mérito eu vou falar com vocês no momento oportuno. Já espero que a gente volte às aulas, né, já na semana que vem ou na próxima, que eu gosto de falar isso com vocês pessoalmente na lousa, tá? Que a gente tá tapeando, quebrando muito galho, tá? Nunca gravei olhando para uma webcam. Nunca gravei não olhando para o rosto para o rostinho de cada um dos meus alunos. Tô aqui olhando para mim, tô achando o trem mais esquisito do mundo, ter que ficar dando aula e olhando para mim. Não tô gostando muito disso não, mas vamos lá. Último efeito aqui, julgamento antecipado do mérito. Como já disse, pretendo explicar isso para vocês pessoalmente, mas o artigo 355 ele vai dizer o seguinte: o juiz ele vai julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de outras provas, e se o réu for revel e ocorrer o efeito do artigo 334. Ou seja, o que o juiz pode fazer? Ele verifica, teve revelia, presume-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na petição inicial. O que eu faço? Já julgo o processo. Julgamento antecipado do mérito parcial, procedente o pedido do autor. Pessoal, geralmente é o que acontece na regra. Por isso, uma consequência gravíssima não se apresentar contestação ou apresentar contestação aí fora do prazo, que é a contestação intempestiva. Você sofre uma consequência processual absurda, que é a revelia, e a revelia vai gerar aqui a presunção de veracidade desses fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então, se tudo que o autor disse na petição inicial está correto, o que o juiz vai fazer, minha gente? Vai julgar antecipadamente o mérito procedente o pedido, tá? Tutela definitiva, não estamos falando de tutela provisória, é uma tutela definitiva. Esse réu foi citado e não apresentou contestação, tá? Então, ele teve todas as oportunidades de se defender e assim não fez. Então, nesse caso, o juiz faz o quê? Julga antecipadamente o mérito, porque o réu foi considerado revel. Tranquilos? Ó, qualquer dúvida pode contar comigo, estou à disposição, tá? Estamos aprendendo nessa plataforma aqui, tanto eu quanto vocês, ok? Se ficou ruim, muito ruim, desconsidera, tá bom? Obrigada, boa noite, bons estudos. Leiam o texto no SEI, tá, pessoal? Até mais, beijo.